Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem atribuímos todo culto, adoração, majestade, sabedoria, poder, honra e glória. Nós agradecemos por tão grande salvação. Que bênção lembrarmos que fazemos parte desse plano eterno estabelecido em Cristo Jesus antes que houvesse tempo, antes que houvesse mundo criado. Agradecemos muito pelo poder do Espírito que nos ensina todas essas verdades. E é pelos ouvintes que eu rogo, a fim de que eles sejam santificados, salvos por meio da pregação do Evangelho, pela operação eficaz do Espírito Santo. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como todos nós sabemos, não são poucas nem são pequenas as tribulações e lutas que nós, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes temos que enfrentar durante a nossa jornada terrena em direitura a Canaã celestial. Isso inclui as nossas incertezas com relação ao futuro e tantos problemas e ansiedades que podem acarretar nessa vida. Como falamos na exposição anterior, essas provas compreendem tribulações, erros e perseguições, e muitas vezes elas vêm com muita violência, as perseguições. Por essa razão, precisamos não apenas de instrução, exortações, mas com frequência precisamos também de um conforto, encorajamento, para não desanimarmos e fraquejarmos. Então nós vamos considerar essa porção preciosa da Palavra de Deus sobre o tema oração de encorajamento. E eu chamo a atenção dos ouvintes para a circunstância desses versículos e a responsabilidade de Paulo. Nós vimos nas duas exposições anteriores a gratidão de Paulo pela eleição divina dos Tessalonicenses, bem como a instrumentalidade da fé e da santificação para a salvação mediante a pregação do Evangelho, para que possam compartilhar com a glória do nosso Senhor, registrada nos versículos 13 e 14. Nós vimos na exposição anterior, no versículo 15, a necessidade da firmeza cristã, mas também como uma característica da eleição divina. Deus nos faz firmes e perseverantes na vida cristã, mas isso não exclui a nossa responsabilidade de nos agarrar firmemente para não sermos levados pela tempestade dos erros doutrinários e do pecado. E aqui nos versículos 16 e 17, nós temos uma oração para que o Senhor Jesus e Deus Pai consolem os tessalonicenses e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Com relação à responsabilidade de Paulo, vemos que ele não descansa. Ele não diz, já que vocês são eleitos de Deus, meus irmãos tessalonicenses, desde o princípio para a salvação, santificação no Espírito e fé na verdade, vocês podem ficar tranquilos que serão com certeza salvos e levados para a glória a ser revelada por meio do Senhor Jesus. Não, ele não diz isso. Por um lado, ele exorta a igreja a permanecer firme e, ao mesmo tempo, ele ora a Deus com o mesmo propósito em tudo, para que a igreja seja encorajada, consolada a permanecer firme, sólida, inabalável no Senhor Jesus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Na primeira parte do versículo 16, nós podemos fazer uma pergunta. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai. A quem Paulo dirige essa oração? Qual o objeto dessa oração? Paulo reúne o Filho e o Pai. O povo judeu era monoteísta, que cria em um único Deus vivo e verdadeiro. Mas Paulo coloca o Senhor Jesus no mesmo pé de igualdade e até mesmo em primeiro lugar como objeto da oração. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai. Talvez sem esse contexto judaico, não compreendemos apropriadamente o significado do que era orar não a Yahvé apenas, mas orar a Jesus de Nazaré e a Yahvé.
Observe a ênfase que Paulo faz. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai. Paulo, quando diz o Senhor Jesus mesmo, o pronome grego autós tem esse propósito de enfatizar algo de valor. O Senhor Jesus Cristo, reconhecido pela sua graça, Ele próprio é o Todo-Poderoso, todo majestoso e glorioso, autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo e Deus Pai. Que bênção essa doutrina da Trindade. É importantíssimo crer na Trindade, santa, bendita, na Trindade magnífica. Agora, meus ouvintes, o surpreendente aqui nesse versículo, embora isso não esteja transparente na nossa tradução, é ver como Paulo se dirige às duas pessoas na sua oração, quando diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou, isso está no singular, no original, e se refere ao sujeito duplo. Já no versículo 17, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, infelizmente, consolem e confirmem estão no plural, mas no original, no grego, ambas as palavras estão no singular. O correto seria o Senhor Jesus e Deus Pai console e confirme em toda boa obra e boa palavra. Porque gramaticalmente, aqui no português, não é correto você dizer João e José console e conforte. Mas João e José consolem. Mas a linguagem de Paulo é teológica e ele sabia que existem na unidade desse Deus único, vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeição, três pessoas de uma mesma substância, glória, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, o Pai não procede de ninguém e não é gerado de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai, muito embora não proceda de ninguém. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e procedente do Filho. Por isso, Paulo escreve originalmente no singular e não no plural, como temos aqui na nossa tradução. Continuando a nossa análise, pulando o versículo 16, para melhor esclarecimento, e o deixando para o final, o que esses versículos tão preciosos nos revelam? Observe que não apenas o objeto da oração, Deus Filho e Deus Pai, mas também o conteúdo da oração de Paulo é nos apresentado aqui. Pelo que, então, o apóstolo Paulo ora? A igreja enfrentava fortes vendavais e poderosas tempestades relacionadas aos falsos ensinos, às perseguições, difamações, tentações sexuais, ociosidade, além dos mexericos, que tanto nos faz mal. E Paulo ora basicamente por duas coisas. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, tanto no interior do coração quanto no exterior da vida prática. Os temas em comum nas duas cartas são as tribulações, o erro doutrinário concernente à parousia e a ociosidade que leva à bisbilhotice. A palavra utilizada no grego aqui para consolem é parakalesai, é a mesma para consolador, paráclito. O importante é o consolo do Consolador em meio às dificuldades e lutas da vida. Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Por isso, Paulo ora pelos Tessalonicenses para que Deus fosse gracioso com aqueles irmãos, guardando-os das tribulações, do erro doutrinário e das tentações de Satanás e da carne. Mas Paulo não ora apenas pelo consolo e conforto daqueles irmãos, mas que os Tessalonicenses permanecessem firmes, seguros, fossem confirmados, solidificados, conservados em toda a boa obra. Essa palavra para o evangelicalismo contemporâneo, pós-moderno, confirmação, não faz parte do vocabulário, mas no século XVI a XVIII se usavam muito essa expressão. O crente confirmado, que significava o crente maduro, o crente estabelecido, enraizado na palavra de Deus e na piedade. Os tessalonicenses deveriam falar e proceder. É uma oração por paz e por firmeza por palavras e por obras. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo disse aos filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Jesus Cristo.
As nossas obras são feitas por Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 2 Pedro, capítulo 1, diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando Paulo ora, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra, ele não apenas ora para que andem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, mas para que os tessalonicenses falassem e procedessem e exalassem o bom perfume de Cristo, e assim continuassem progredindo e evidenciassem a eleição pelas obras, mas também com boa palavra. Vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Paulo ora para que os tessalonicenses fossem edificados e não destruídos, que fossem verdadeiramente consolados com boa palavra, encorajados, não com palavras otimistas, positivas, bonitas. Tudo vai dar certo, no final tudo vai ficar muito bem, seja otimista, só que nem sempre no final as coisas terminam bem. Essas palavras podem causar grandes danos espirituais na pessoa. Como a língua cujo leme é tão pequenino pode afundar um navio. Como uma faísca pode chegar a incendiar a casa toda. Mas a boa palavra de Deus pode transformar corações, regenerar pecadores, edificar vidas, julgar os que imaginam que estão andando no caminho certo, mas estão caminhando para a morte, e iluminar os olhos do nosso entendimento, modificando no caminho largo para o caminho estreito que conduz à vida eterna. Colossenses 3, versículos 16 e 17 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus ouvintes, 90% dos problemas da igreja seriam resolvidos se nós atentássemos e aplicássemos e vivêssemos esses versículos. Ao invés de fofocas e confusões, se a palavra de Deus habitasse ricamente no nosso coração, todas essas coisas seriam evitadas. O que Paulo quer dizer aqui com toda boa obra e boa palavra? É tudo que diz respeito à glória de Deus e que contribui para a promoção do reino do Senhor Jesus Cristo e a pregação do Evangelho para a conversão dos perdidos e edificação da igreja. Esse é o pedido de Paulo. Essa é a oração de Paulo, Silvano e Timóteo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Agora sim, voltando ao versículo 16, que diz respeito à motivação da oração de Paulo. É-nos dito: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então nós começamos pelo seu conteúdo e assim entendemos melhor sua motivação ou seu escopo. Observe a expressão que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Isso é o que anima. Isso é o que encoraja o apóstolo a orar e manifestar o seu desejo pela oração. E quais são essas motivações? A primeira motivação é o amor de Deus, que nos amou. A palavra no grego aqui de amou deriva de agape, o amor generoso de Deus, que não leva em consideração o desejo de possuir a pessoa amada e nem as virtudes dela, beleza, etc. Mas esse amor anela o desejo de dar ou de se entregar como o Senhor amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Deus é uma das grandes motivações para que Paulo orasse e intercedesse pelos tessalonicenses. Então a primeira motivação é o amor de Deus. A segunda motivação de Paulo era porque Deus não somente amou, mas deu eterna consolação e boa esperança. Deus é chamado na Bíblia do Deus de toda consolação. Não apenas a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o consolador, mas a Trindade santa e bendita é consoladora. Paulo contrasta a eterna consolação com as consolações temporais dessa vida.
Quando diz eterna consolação, passamos por tribulações e dificuldades e temos algumas momentâneas e temporais consolações nessa vida. Coisas boas, recebemos algum bem, mas são consolos temporais. E Paulo se refere ao verdadeiro consolo eterno, que é a boa esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, a esperança é a âncora da alma. A nossa esperança é boa por dois motivos. O primeiro motivo é que a nossa esperança tem uma base sólida nas promessas futuras, escatológicas de Deus. Esperança sem promessa não tem base concreta e firme. A nossa esperança está na consumação eterna. Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O segundo motivo é porque a nossa esperança é eficaz, real, verdadeira, incomparável e funciona. Não é uma esperança vã que frustra. Aqui no versículo 16, pela graça, ele diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, é pela graça que ele nos amou e nos deu eterna consolação. Quando Paulo menciona a graça, ele faz isso por dois motivos. O primeiro não é por necessidade. Se Deus nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, não foi porque ele precisava fazer isso. Ele não precisa e não depende de ninguém para conceder a sua graça. E não é por mérito humano algum, é por livre vontade e soberano desejo, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Essa é a graça de Deus. Romanos 3:24 diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Apenas para ressaltar algumas lições, eu quero concluir dizendo que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Não é porque somos crentes que estamos imunizados pelas tentações e provações. Não podemos deixar-nos arrastar pelas tempestades que tendem a nos assolar enquanto estamos peregrinando nos desertos da vida. De repente podem surgir enfermidades, mortes, tentações, pois até Jesus foi tentado. Mas Paulo nos anima a orar a Deus Filho e Deus Pai, único Deus vivo e verdadeiro. Não é porque não é mencionado o Espírito Santo aqui que ele não faz parte da Trindade. Somos animados a orar para que ele não só console, conforte e encoraje o nosso coração diante das dificuldades, mas também para sermos crentes frutíferos pela santidade e boa obra. Somos animados a orar por causa desse consolo eterno. Não é um consolo momentâneo e passageiro, mas porque nos dá boa esperança que haveremos de ser atendidos futuramente pela graça. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.